Eu sou Elvis de Souza Costa, conhecido como Mestre Elvis. Sou ceramista e trabalho com arte cerâmica há mais de 20 anos. Nós vamos começar agora a produção de cerâmica com técnica de acordelado, né? Para isso nós vamos fazer um vaso. Um vaso tapajônico com grafismo. Esse grafismo ele é com a técnica de incisão, baixo relevo, e excisão, alto relevo. Então nós vamos começar com a base, né? Então você pega uma porção de argila, você bate, né? Até para tirar o excesso de ar que fica dentro dela. Então você precisa aí depois sobre um tecido você vai abrir essa massa. Você abre de um lado, abre de outro, vai virando. Até ele ficar numa espessura ideal. Ele está muito grosso ainda para o tamanho dele, então a gente vai abrir mais a massa. Você utiliza outra ferramenta que é o rolo, para você alisar a superfície, ficar bem lisa. Geralmente quando você está fazendo esse processo de alisamento aqui, surge algumas bolinhas de ar que não saíram bem quando você estava batendo. Nesse caso aqui não aparece, mas eu estou colocando isso porque muitas vezes aparece bolinhas de ar. Aí com palito você vai furando para poder sair aquele ar, para ele não ficar preso, porque depois ele vai estourar. Aí vai ficar um buraco onde ele estourar. Então é melhor você se precaver e estourar logo as bolinhas de ar. Ó, desse lado aqui apareceu. Para fazer essa base, que é em forma de disco, é melhor você utilizar um fundo de uma vasilha. Aí no caso aqui tem uma vasilha de goiabada aqui, ó. Ela tem dois tamanhos. Esse tamanho aqui tem em torno de 9 centímetros, aqui tem em torno de 15 centímetros, mais ou menos. Então eu vou fazer essa parte maior. Já sujou aqui. Aí você coloca em cima da massa. Aí com o auxílio de um palito, pegar esse stack aqui. Aí você risca. Aí depois você corta. Pode cortar com o mesmo palito. Você tira o excesso. E aí você tem a base aqui, ó. Em forma de disco. E aí em cima dela você vai fazer a sua peça. E como ele é um vaso, e você vai fazer ele de forma cordelada, então eu sugiro que você faça ranhuras nessa parte aqui do limite desse disco. E aí você vai usar a barbotina para você poder fixar melhor a cordinha que vai em cima. Porque muitas vezes quando fica bem colado, quando queima, ela solta essa parte aqui. E aí, só adiantando,
E quando você faz a panela, que também é feita no acordelado, essa técnica aqui ela não é a mais adequada. Você tem que fazer uma outra técnica para começar a panela. Porque desse formato aqui, que nós vamos fazer esse vaso aqui, que ele não é um vaso utilitário, é decorativo, então ele não vai no fogo, não precisa você, mas com a panela é outra técnica, quando a gente estiver mostrando, vocês vão saber. Só para aguçar a curiosidade de vocês um pouquinho aí. Então a partir daqui eu vou colocar a barbotina e depois já trabalhar com a cordinha aqui, o cordelado aqui em cima. Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz a cordinha, né? O acordelado, né? Fazer a corda ou o filete. Então são várias denominações que se usa, né, para definir essa estrutura em forma de minhoca, ou de corda, de cipó, de filete. Então você já adianta um pouco aqui o formato dela, né? Na hora que você estiver amassando ela sobre a madeira, já adianta bastante. Tá, um detalhe, você tem que calcular uma porção para você fazer só um filete, para não ficar emendando os filetes, né? A cordinha. Então, uma porção que ela possa fazer toda a volta aqui dessa base que nós montamos aqui para o vaso. Eu já mostrei em vídeos anteriores uma tábua, né? Uma madeira, onde você pode fazer as cordinhas. Então ela tem que ser alongada, não precisa ser muito larga, de forma retangular como essa aqui. Aí você vai girando a massa sobre ela e ela vai definindo a corda. Viu? Aí você faz uma espessura, uma grossura que seja ideal para o tamanho do seu vaso, né? Se for um vaso pequeno, ela não precisa ser muito grossa. Aí você tem que calcular mais ou menos o tamanho aqui. Eu vou fazer só uma experimentação aqui para ver se já dá. Eu acredito que dá. Então esse tamanho aqui já é o ideal para colocar aqui na nossa base do vaso. Então, quando você estiver montando aqui o vaso, a tendência dele é começar de forma vertical, reto para cima. A estrutura dele, que nem a estrutura desse copo aqui, né? Então você coloca aqui essa estrutura aqui bem na direção do fundo, do limite aqui dessa base. Necessidade de capturar a imagem. Está basicamente no limite aqui, hein? Aí aqui na parte da emenda você tem que colocar acrescentar um pouco de massa mais para poder definir essa emenda aqui das pontas da corda. Tá? Feito isso, você vai puxar a massa para unir as duas partes, né? A parte do fundo do vaso com a estrutura da parede. Então, aí você vai, quando você estiver fazendo do lado de fora, você sempre apoia a parte de dentro. E quando você puxa essa massa de fora, você puxa mais ou menos de 30 centímetros, né? Você divide aqui, você vai dividir essa estrutura aqui mais ou menos em 3 partes. 2 partes vão puxar, né, para formar a estrutura lisa da parede, para ficar uma espessura boa aqui, não ficar muito fina essa parte do vaso aqui. Depois, quando estiver pronto, essa primeira parte eu vou mostrar para vocês. Então, você apoia, só apoia, não empurra, né? Só apoia a mão por dentro, enquanto você puxa a massa pelo lado de fora, para unir as duas partes. A parede ao fundo do vaso. Aí você vai circulando aqui, girando o vaso. O vaso não, o vaso também junto com a estrutura aqui da base. Aí você vai puxando.
Depois que você puxou a massa de fora, para unir com o fundo, aí você vai alisando, ó, vai ficando firme aqui. Tá? Aí, feito de fora, aí você vai puxar a massa de dentro. Ó. Aí, nesse caso, você vai fazer com a mão direita, mas a esquerda vai ficar por fora apoiando aqui. Aí é o mesmo processo. Você vai puxando a massa. Ó. De maneira que a espessura do vaso vai se definindo aqui, ó. Essa aqui é a espessura, né? Mais ou menos 1/3 da espessura da cordelada. Então, vai ficando. Essa aqui vai ser a espessura do vaso. A importância de apoiar por fora é porque se você não tiver nenhum apoio por fora, na hora que você empurra o dedo aqui, ela pode ceder para fora e deformar a sua peça. Então, para ela manter o mesmo formato, é importante que quando você estiver trabalhando por dentro, você apoie por fora. E quando estiver trabalhando por fora, você apoia por dentro. Você apoia dando esse acabamento por dentro aqui, ó. Tá. Bom, esse aqui é o início, já fiz a estrutura básica. Agora é continuar. Né? Se eu quiser fazer um vaso com 20, 30, 40, 50, quantos centímetros ou até 1 metro de altura se quiser, aí você vai seguindo esse mesmo processo. Né? No caso do vaso que nós vamos fazer, o vaso original ele tem em torno de 6,5 centímetros, né? Mas nunca você faz os 6,5 centímetros com a argila molhada, né? Geralmente você tem que aumentar 10% até 20%, porque é o total de redução que você tem depois de queimar. Então esse aqui, nós vamos fazer em torno de 9 a 10 centímetros de altura. Para poder, depois de queimar, ele vai reduzir, vai ficar com uns 7 ou 8 centímetros, né? Então aqui nós vamos dar continuidade ao vaso, fazendo mais uma camada, né? A segunda corda. Aí continua reto ainda, né? Aí depois as outras a gente vai fazer uma redução, né? Aí vou mostrar para vocês como é que faz essa redução também, para que o vaso tenha uma parte mais larga e a outra mais estreita, né? É aquele processo de puxar a massa, apoiando por dentro e puxando por fora. Aquela mesma quantidade de massa que você estava puxando. Então, você observa que aí, ó, já está definido por dentro, também definido por fora, né? E o que falta nessa parte aqui é você dar o acabamento. Depois pode fazer com palito de picolé que você vai ter no kit, ó. Você pode ir alisando aqui tanto por fora aí vai girando aqui a estrutura de papelão, vai trabalhando o alisamento aqui da parede do vaso por fora. E por dentro também o mesmo processo. Você pode ir retirando o excesso, deixando a estrutura bem lisa, a superfície bem lisa. E aí você vai continuando com as cordas, né? E depois que você colocou mais uma camada de acordelado, aí você já tem a altura em torno de 6 centímetros, né, de altura.
E aqui você vai reduzindo o vaso, né? Porque o vaso ele tem um gargalo menor aqui, então para reduzir o vaso, você não vai colocar mais o acordelado, a cordinha, na mesma posição que você vinha colocando antes, para ele ficar horizontal. Você reduz o tamanho da corda, ele vai pegar já praticamente da metade para dentro do vaso. Com isso ele vai dando a possibilidade de reduzir. Então, você colocando aqui na metade, aí você faz de novo o mesmo processo de puxar a estrutura do vaso, já reduzindo o tamanho da boca dele, né? Ó, houve aquela redução, né, do tamanho da boca do vaso. E aí depois você vai só definir o formato dele, né? Como é que ele vai ficar. E a partir daí, quando secar um pouco mais, você vai trabalhar o grafismo, né? Então, para fazer esse efeito que nós temos aqui, é tipo assim uma boca boleada, aqui esse corte aqui como se fosse boleado, ou aqui embaixo também. Existem duas formas de você fazer isso aí. Você pode fazer na própria estrutura da peça, né? Você vai girando ela e vai riscando aqui, vai fazendo. Eu vou mostrar aqui como se fosse a borda do vaso, né? Você vai girando e risca aqui em cima, depois risca a parte de baixo. Aí você tem essa estrutura, igual a essa estrutura que você está vendo aqui. Uma outra forma de você conseguir isso é com a corda. Você faz uma corda bem fina, que ela possa circular toda essa parte aqui. Aí você faz um pequeno risco. Se a peça estiver um pouco seca, você pode acrescentar um pouco de barbotina. Se ela estiver macia, não precisa, né? Ela adere bem. Agora, se estiver um pouco seca a massa da estrutura da peça, aí você pode usar barbotina. Então, ó, a outra é você colocar esse filete aqui, né? E depois colar, fazer a colagem dele. Então ele vai fazer também esse efeito aqui. Então isso aqui uma forma de você estar trabalhando o grafismo, esse grafismo que aparece aqui em alto relevo. Tá? Nesse caso aqui, já que acho que vocês estão curiosos, né? Eu não coloquei esse filete, eu apenas risquei na própria estrutura e depois eu defini. Aqui embaixo eu coloquei um filete, né? Que eu mostrei para vocês agora. Essa parte de baixo aqui foi colocado um filete para poder aparecer esse efeito aqui do grafismo. Tá? Esse vaso ele faz parte da estrutura de uma estatueta tapajônica, né? Bem complexa. E você observa que ele possui vários grafismos, né? E grafismos representativos. Essa parte aqui, a parte do meio para baixo, nós temos a serpente, né? A cobra, né? Que é um animal que os Tapajós sempre utilizavam muito para decorar suas peças, né? E de acordo com o relato do Frederico Barata, que pesquisou o grafismo da arte tapajônica, ele coloca essa figura representativa aqui como se fosse a figura do sol, né? Mas existem outras interpretações, né? Alguns colocam como se fosse o escorpião, né? Pelo formato que aparece aqui, tipo, essa cauda aqui inferior, né? Então, não há uma definição única para esse grafismo aqui, né? No livro do Frederico você encontra ele como se fosse a representação do sol, né? A energia, né? O poder da energia. Mas outros colocam outras representações. Então nós temos aqui ele
em duas formas de representar, né? Esse formato aqui, essa forma aqui, é um pouco diferente dessa outra forma aqui, né? Mas é a mesma representação, é o mesmo objeto, a mesma figura que está sendo representada, né, de forma diferente. Aqui na parte superior, nós temos esse grafismo aqui, ele é bem conhecido, que é também uma estilização de uma cobra, né? Como tem a serpente aqui embaixo, aqui também ele está circulando toda a parte superior, né? Está envolvendo todo esse bojo desse vaso, né? Decorando a peça, né? Nós sabemos que, para nós vemos apenas como uma decoração, mas para eles, com certeza, tinha outra simbologia, né? Representava outra maneira de ver, né, esses objetos sendo colocados aqui na decoração desses vasos. Com certeza eram vasos rituais, religiosos, né? E eles tinham uma certa, um certo temor, né? E até uma admiração, né, por essas divindades que eles colocam aqui, né, na estrutura dos seus vasos. Os tapajós, pelo que a gente observa no seu grafismo, uma coisa importante que às vezes as pessoas não percebem, é que eles não usavam os seus instrumentos, ou seja pedra, seja madeira, de forma incisiva com a ponta sobre a peça. Sempre eles utilizavam ela puxando a parte lateral, né? Quando você observa uma peça tapajônica, você vê que ela não tem esse corte, né, rasgando a peça com a ponta do objeto. É sempre mais suave, puxando com a lateral. Então, é o que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles utilizavam assim, dessa forma aqui, ó, para definir o seu grafismo. Então, aqui eu tenho a separação, aqui eu vou fazer a cobra. A cobra estilizada aqui, ó. Só essa sequência aqui define como era que eles faziam essa decoração aqui. Ó, depois você vai retirando o excesso, aí você vai definindo aqui onde passou a ferramenta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como esse vaso ele ainda está bastante úmido, né? Então eu não vou precisar fazer uma incisão antes de fazer a colagem. Eu não vou usar a barbotina, porque ele ainda está bem fria, né? A massa está bem molhada. Então eu vou apenas fazer a colagem. Ó, você observa que eu vou modelando aqui mesmo, né, o formato da cabeça da serpente, da cobra. Poderia ser qualquer cobra, uma cascavel, poderia ser uma sucuri, né, uma sucuriju, são vários nomes. Aí vem outros que também chamam de anaconda. Aí você escolhe qual é o nome que você acha mais adequado. Temos uma ferramenta aqui, você pode utilizar, essa aqui é natural, né, um pedaço de bambu. Você pode usar aqueles canudinhos daqueles pirulitos, né, que ele tem um furo no meio, fica bem melhor. Vai ficar que nem esse aqui, ó, para fazer esse grafismo aqui do olho da serpente. Então basta você só aí já definiu, aí você define a boca aqui. Pronto. Quando secar mais, eu vou continuar a parte do grafismo no corpo dela, né? Assim que nesse aqui. Esse aqui já dá de fazer, que está mais seco.
tem essa definição aqui, ela vai... Então, com essa caneta aqui eu vou fazer a parte circular. Pronto. Eu só vou alargar um pouco mais aqui essa parte. Aí nós temos já a outra representação. Então aí nós temos finalizado o nosso vaso tapajônico, né, com grafismos de alto e baixo relevo.